fazer quando quer emagrecer? O sonho de quase todas as mulheres, né? Emagrecer. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Carla, fala um pouquinho pra gente. Quais são algumas dicas, né? O que as pessoas não devem fazer quando querem emagrecer? Exatamente. Então, hoje vamos falar ao contrário do que geralmente a gente fala, né? O que fazer para emagrecer? Então, aqui nós vamos falar algumas coisinhas assim, o que não fazer, né? Porque assim, vai prejudicar o emagrecimento. E a primeira dica é não ficar se pesando todos os dias. Tem pessoas que compram balança, deixam em casa a balança, ficam se pesando todo dia, se pesam em horários diferentes, né? Então, assim, é interessante pesar sempre no mesmo horário. Cuidar o tipo de roupa que está, porque senão você não vai saber se você perdeu peso, né? E o peso oscila todo dia. Então, assim, às vezes, o interessante é pesar uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? Não ficar fazendo esse peso todo dia. E não só as mulheres, hoje eu vejo que os homens também estão preocupados em perder peso, mas as mulheres precisam cuidar muito no período menstrual também, porque muitas mulheres acabam aumentando, às vezes, 1 até 2 quilos nesse período. Por isso que não é interessante, às vezes, ficar se pesando, ou principalmente nesse período, evitar de se pesar. Porque acaba, assim, alterando devido à retenção de líquido, então acaba dando diferença no peso. E, Carla, muitas pessoas, às vezes, para emagrecer, elas comem o mínimo possível. Isso pode? Isso deve ou isso não deve? Isso também é uma forma errada, né? Então, assim, não é indicado a gente comer pouco. Então, assim, nós sim devemos comer a quantidade necessária. Cada pessoa tem uma quantidade de calorias necessárias, né? Então, assim, ficar restringindo calorias ou comer pouquinho. Pessoas ficam, às vezes, sem jantar, ou come só um pouquinho no café da manhã, ou tira totalmente o pão, por exemplo, né? Com medo que vai engordar. Então, assim, comer menos do que você necessita também não vai perder peso, né? Então, assim, a pessoa pode até perder peso na primeira ou na segunda semana, vai ser aquele perca de peso rápido, mas depois ela vai recuperar de novo, porque ela não vai conseguir, talvez, manter aquele ritmo de comer só essa quantidade, o mínimo, porque acaba, né, tirando totalmente muitas coisas, então acaba dando essa alteração e isso não é legal, não vai conseguir o resultado desejável, né, na perca de peso. E, Carla, tem algumas mulheres e homens também que vão para academia com a ideia de malhar sem comer para queimar mais. Isso pode ou não pode? Isso não é indicado. Vai acontecer o efeito contrário mesmo. Então, assim, porque você precisa de energia para estar fazendo exercício. E às vezes eu atendo muitas pessoas assim que vão para academia sem comer nada, porque acham que se não comer, vai lá, vai malhar, vai queimar e vai emagrecer. E aí não tem o efeito necessário, às vezes não consegue nem aumentar a massa muscular, porque o corpo ele precisa de energia. É a energia que vem dos alimentos. Então, é necessário comer. Então, talvez, antes da academia, é interessante comer alguma coisa. Comer, assim, pode comer até algum carboidrato, o cereal, o pão, a batata doce, né? Então, assim, tem vários alimentos que podem ser comidos antes de ir para a academia. Aí, nem que depois da academia come só uma proteína, com uma salada, alguma coisa assim. Mas o ficar sem comer antes de ir para a academia não vai fazer perder peso. E isso vale também para quem vai correr, para quem vai caminhar, para quem vai praticar exercícios aeróbicos. Exatamente. Só que assim, né, André, não é fazer aquela refeição. Então, assim, você tem que comer, mas comer 1 hora antes, de preferência. Comer menos, né? Porque, assim, depende da atividade física que você faz, você, né, se movimenta muito, né? Tem atividades que é mais lento, tipo um pilates, é mais tranquilo, mas, por exemplo, o boxe ou uma corrida, às vezes você depende do que você come, você não consegue fazer. Então, tem que sempre comer, mas comer menos, né? Tipo, não comer exageradamente. Carla, e o pessoal que, então, para de comer qualquer outra coisa e come só salada? Tem isso também, né? Será que vai emagrecer? Tem pessoas que fazem isso, muitas. Então, assim, só salada? Só salada, ou só salada de meio-dia, ou só saladas à noite. Então, assim, é necessário, a salada é necessária, assim, porque ela precisa estar
sempre na nossa alimentação. Tem pessoas que comem só salada de meio-dia e já não comem à noite, por exemplo. Faz um bife, um arroz e não come salada à noite. A salada tem que estar presente sempre, mas não só ela. É interessante incluir outros alimentos, a proteína, por exemplo, fazer uma salada com bife, uma salada com queijo, às vezes um queijinho branco, alguma coisa assim. Mas só a salada, ela é ótima, ela tem vitaminas, minerais, só que ela não vai suprir as necessidades que o nosso corpo precisa de calorias. Então, assim, às vezes tirar totalmente os carboidratos que é o pão, o macarrão, essas coisas nos dão energia. Então, só nós temos que saber consumi-los. E, na verdade, né, isso que as pessoas muitas vezes fazem é cortar totalmente os carboidratos e comer só carne e salada, por exemplo. Então isso é um problema sério, porque os carboidratos que dão energia. Então não adianta, você pode até fazer essas dietas loucas que tem aí, tira totalmente o carboidrato, mas e depois, né? Então, assim, é interessante você colocar eles na tua alimentação, mas não misturar, porque tem pessoas que consomem, por exemplo, arroz, mandioca e macarrão, tudo na mesma refeição. Aí sim isso é errado, né? Então, consumir o carboidrato, mas consumir de forma correta. Um carboidrato, né? Não muito, não pouco, mas é necessário, porque o nosso cérebro, a nossa principal fonte de energia é a glicose, que vem desses alimentos que são os carboidratos que a gente fala. Então, é necessário. Então, não adianta ficar deixando de comer ou comer só saladas, que isso não vai resolver, não vai fazer perder peso. Então, que nem a gente estava falando da questão de comer o mínimo possível, né? As pessoas que podem, né? Assim, é interessante, às vezes, consultar o nutricionista para que ele possa fazer um plano alimentar com as calorias necessárias, né? Porque assim, cada um tem um consumo de calorias diferente. Talvez você que faz uma atividade física, você precisa 3.000 calorias. Outra pessoa faz uma atividade física mais como que eu vou te dizer, menos intensa, vai precisar bem menos. Então, assim, é um equilíbrio que nós temos que fazer na nossa alimentação. E é o profissional nutricionista que faz isso, né? Desse equilíbrio. Porque, assim, você encontra dietas em tudo que é lugar, né? Você quer uma dieta, você encontra, às vezes, na internet, você faz, mas você não consegue fazer por muito tempo, né? Então, assim, por isso que a gente dá essas dicas ou conversar com o nutricionista. Então, é interessante isso, né? E claro, né, como você disse, no começo talvez até perde peso, né, Carla? Mas depois volta tudo. Estaciona e às vezes volta tudo, porque a pessoa às vezes não consegue, tem que fazer uma reeducação mesmo, e às vezes a pessoa não consegue fazer toda essa mudança de hábito. Mas é importante, nós temos que mudar, fazer essas mudanças de hábito, e essas dicas foram bem legais, assim, importante, e as pessoas precisam mudar, né, para que consigam resultados. E, Carla, na Nutrivida a gente encontra, né, o atendimento nutricional diferenciado, né, de uma nutricionista que está ali para ajudar enfim, saber o que comer, o que deixar de comer e como comer corretamente, né? Exatamente. Eu faço, assim, esse trabalho, assim, do acompanhamento, né, que é a consulta nutricional, que é toda a avaliação nutricional, né, as pessoas que precisam, a gente faz, tanto só para mudança de hábito, tem pessoas que têm, às vezes, um problema de saúde, ou pessoas que querem perder peso, ou querem ganhar peso, então a gente faz, porque tem que ser um atendimento diferenciado, porque cada pessoa é diferente, então é um cardápio diferenciado para cada pessoa. Mas se a pessoa quer só ir lá conversar comigo, ter essa dica de nutricionista, pode ir também, vai na loja, eu sempre vou estar orientando. Então, às vezes a pessoa quer saber, mas o que eu posso comer no café da manhã? Eu dou algumas dicas, eu mostro alguns produtos. Então, não tem problema nenhum, não precisa pagar a consulta para isso, né? E às vezes só mudança de alguns hábitos. Exatamente, vai lá, conversa comigo, né? Ter essa orientação do nutricionista faz toda a diferença, né? Então, isso é bem bacana. Tá certo, então. Passa pra gente o endereço da Nutrivida, Carla. Então, é na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, e o telefone é 3268-3131. Tá certo, então. São 9h50. Esse foi pra você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje. Revista 87.